10 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 221. Besta divina ajudando na batalha. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Lin Bai sabia que a vida desse monstro era tenaz. O gás preto repararia continuamente as feridas em seu corpo. Deve-se saber que mesmo os antigos seres poderosos foram incapazes de lidar com seu corpo principal. Eles só poderiam selá-lo por dentro. Além disso, de vez em quando, o selo ainda precisava ser reforçado. A partir disso, pode-se ver o quão perigoso era. Mesmo que fosse um clone parado aqui, ninguém poderia subestimá-lo. É preciso saber que o ataque era a melhor defesa. Lin Bai acenou com 10.000 ki de espada, envolvendo o monstro camada por camada. O monstro não estava disposto a ser superado. Gás preto separou-se de seu corpo novamente e se reuniu no ar continuamente. Na frente de Lin Bai, havia vários monstros negros idênticos. Quer fosse a forma do corpo ou a aparência, eles eram quase os mesmos. Até a aura em seu corpo era a mesma. Era impossível dizer se era real ou falso. Rugido. O rugido ressoou pelo ar. Se não fosse pelo fato de estarem no subsolo e de haver uma formação do lado de fora, tamanha comoção teria sido conhecida por pessoas de fora. O monstro abriu a boca ensanguentado e respirou fundo. Era como uma baleia engolindo inúmeras luzes de espada. Até Lin Bai sentiu uma grande força de sucção. Ele apertou sua espada rosa e as luzes da espada dispararam para o céu. O monstro foi cortado em duas metades. No entanto, o gás preto parecia ter vida própria. Incontáveis pequenos tentáculos cresceram das bordas e grudaram em seu corpo. A cena parecia nojenta, mas em apenas alguns segundos, o monstro completo apareceu na frente de Lin Bai novamente. Cada monstro que foi dividido tinha sua força total e eles eram muito destrutivos. Pelo contrário, enquanto Lin Bai não encontrasse o verdadeiro, eles poderiam curar mesmo que recebessem dano fatal. Vários pares de olhos frios encararam Lin Bai ao mesmo tempo, como se estivessem olhando para uma pessoa morta. Inúmeros gases negros se enrolaram em volta da espada rosa de Lin Bai. O corpo da espada, originalmente leve e gracioso, parecia pesar 1000 libras e, por um momento, Lin Bai não conseguiu se esquivar a tempo. Ele não percebeu os tentáculos atrás dele. Como se não pudesse sentir a dor, de repente ele balançou a espada e cortou o tentáculo que o emboscou, que rolou para o chão. No entanto, um buraco sangrento foi corroído em seu ombro esquerdo. Lin Bai franziu a testa e não disse nada. Olhando para a ferida em seu corpo, ele viu que até o sangue havia sido poluído. Sangue negro estava fluindo. Ele rapidamente usou energia espiritual para parar o sangramento. Aproveitando a lesão de Lin Bai, o monstro atacou novamente com seu tentáculo. Ondulava no ar como um ratã. Little Red de repente cuspiu um longo dragão de fogo, queimando o gás preto completamente. O ar estava cheio de um cheiro indescritível. Era como um velho cadáver em decomposição ou um pedaço de carne podre. Até mesmo o gás preto estava manchado com uma cor verde profunda e brilhava com uma luz lustrosa. Com um olhar, pode-se dizer que continha um veneno letal. Felizmente, Lin Bai trouxe muitos comprimidos com ele. Ele rapidamente consumiu as pílulas de desintoxicação e também comeu muitas pílulas para recuperar a energia espiritual. A espada rosa que havia escurecido antes foi mais uma vez lançada com um brilho divino deslumbrante. Onde quer que a aura da espada passasse, os tentáculos eram cortados ao meio. As chamas do Little Rei também podem queimar uma grande área. No entanto, havia simplesmente muitos tentáculos. Além de poder se regenerar, parecia que não havia fim para eles. Alguns raios de luz brilharam no ar. Era verde, preto e o rugido de um dragão podia ser ouvido. Escamas verdes eram como jade de alta qualidade, mas também carregavam uma aura antiga. Era como se até o ar tivesse sido muito purificado, e o rugido do dragão era incessante. Até a névoa negra havia se dispersado bastante. Little Green também revelou sua verdadeira forma. A luz da cor da água o cercou e sua linhagem foi totalmente ativada.
Era como um dragão de verdade. Seus bigodes de dragão eram elegantes e pareciam inspiradores. Quem teria pensado que seu antecessor era apenas uma pequena cobra verde comum de 2 estrelas? Um bocado de verdadeiro bafo de dragão saiu, e até mesmo as paredes estavam manchadas com névoa de água. Era diferente da aura fria da névoa negra. Havia o que justo entre o céu e a terra, e aqueles tentáculos evaporaram instantaneamente. A fênix e o dragão eram bestas divinas auspiciosas e tinham um efeito restritivo sobre essas criaturas malignas. Os monstros conheciam o poder do sopro do dragão e pousaram no chão, evitando o perigo. No entanto, eles não perceberam que o chão estava ligeiramente saliente. As linhas pretas eram como montanhas e a terra, carregando um sentimento antigo e pesado. Eles eram como as altas montanhas verdes dos tempos antigos, suprimindo esses monstros sob seus pés. 4 membros eram como pilares sustentando o céu e a terra, impossibilitando a fuga dos monstros. Embora a evolução de Little Black não fosse tão abrangente quanto a de Little Red e Little Green, seu corpo já tinha a aura de uma tartaruga negra. Embora sua letalidade não fosse tão forte quanto as outras duas, sua forte defesa poderia desempenhar um papel muito bom na supressão dos monstros. Quanto ao pequeno tesouro, Lin Bai temporariamente não deixou aparecer. Afinal, não era um especialista nesta área. Você. O monstro ficou um pouco surpreso. Não esperava que Lin Bai tivesse tantas bestas de estimação com a linhagem de bestas divinas, embora ele fosse apenas um mortal. Era um atavismo ou uma revolução, não importa qual foi lançado, foi o suficiente para chocar o mundo. Ele zombou e disse zombeteiramente, e daí se for apenas uma besta divina? Mesmo uma besta divina madura que só pode alimentar minha alma, sem mencionar essas pequenas coisas. A respiração do dragão e as chamas da fênix se entrelaçaram. Acompanhado pelo que da espada afiada da espada Ruazui, incontáveis gases negros evaporaram. Mesmo com o fornecimento contínuo de gás preto, a velocidade com que o corpo do monstro se recuperava diminuiu a uma velocidade visível a olho nu. O poder de alguns tipos de poderes misturados era realmente tão grande. O gás preto estava à beira do colapso e rachaduras apareceram nos corpos de alguns monstros do meio. Eles abaixaram suas cabeças em descrença, e a espada que os rasgou em pedaços. Não importa o quanto os tentáculos negros lutassem, eles não podiam curar. Até o gás preto havia diminuído e ficado cinza. Todos os monstros, incluindo os tentáculos restantes e o gás preto, retornaram às suas formas originais. Lin Bai sabia que este era o primeiro monstro e não a sombra que se dividiu depois. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 222. Nós vencemos? Rugido. O monstro rugiu. Não podia acreditar que tivesse sofrido ferimentos tão graves. Todos os seus fantasmas doppelganger foram destruídos por Lin Bai. Depois de escapar do celo, sua jornada foi tranquila. Ele enfeitiçou facilmente o Lorde da cidade e ocupou com sucesso o corpo de Ren Zeyuan. Suprimiu a alma original de Ren Zeyuan e brincou com esses mortais. Na verdade, tudo tinha corrido de acordo com seu plano. No entanto, ele nunca esperou que Lin Bai saísse e escapasse de seu plano. Uma mera formiga ousa me machucar. Uma névoa negra se ergueu ao redor do monstro e incontáveis tentáculos se materializaram. Eles eram como numerosos dragões negros, acenando para Lin Bai. Sua velocidade era tão rápida quanto fantasmas e espíritos. Eles eram tão rápidos que era difícil para as pessoas pegá-los a olho nu. Infelizmente, um feixe de fogo desceu do céu e inúmeros tentáculos queimaram as cinzas. Cinzas voadoras flutuavam no ar, fazendo com que parecesse ainda mais estranho. Little Red estava voando no ar, como uma verdadeira besta divina da fênix. Suas magníficas penas da cauda não foram manchadas por cinzas. Ao mesmo tempo, inúmeros tentáculos foram congelados no gelo. O pequeno verde lançou as nuvens e a chuva, e todos pareciam ter chegado ao topo das nuvens. Nuvens e névoa cercavam este lugar, e o corpo do dragão era levemente discernível. Foi especialmente solene e digno. Sempre que entrava em contato com a névoa de água no topo,
congelava instantaneamente no local. Até o chão era guardado por Little Black. Seu corpo poderoso e enorme se moveu como uma montanha, e o mundo mudou em apenas um instante. Embora seus movimentos fossem lentos, cada movimento poderia suprimir a incontável névoa negra e torná-lo incapaz de escapar. Embora Little Green e Little Red ainda não fossem bestas divinas totalmente evoluídas e esse monstro fosse poderoso, no final, foi apenas um clone que escapou do selo. Embora pudesse se regenerar continuamente, eventualmente haveria um dia em que estaria esgotado. Além disso, tanto gás preto havia sido consumido. Cada vez que Limbai o matava, isso causava um certo impacto em sua origem. Seu enorme corpo não era mais o mesmo de antes. Ele gastou muita energia apenas lutando contra esses pequenos, muito menos procurando problemas com Limbai. Mesmo que fosse difícil chegar perto do corpo de Limbai, antes que os tentáculos pudessem atacar, uma espada afiada cortou o céu. Limbai segurou a espada Rosui na mão e observou friamente enquanto a névoa negra se dissipava. Aproveitando a incapacidade do monstro de estar em dois lugares ao mesmo tempo, Limbai murmurou para si mesmo. Ele segurou a espada na mão e uma sombra de espadas se formou no ar. Sua velocidade era simplesmente muito rápida. Embora ele claramente tivesse uma espada na mão, ele dava a sensação de que não tinha uma espada. Em apenas algumas respirações, ele já havia desferido inúmeros feitiços de espada, deixando muitas marcas no chão. Eles pareciam conter um princípio supremo da espada, mas também pareciam ser padrões misteriosos formados pela intenção da espada. Eles pareciam formações complexas e poderosas e contidas. Ele formou uma poderosa formação de espadas sozinho. Limbai e a espada Rosui eram os olhos da formação. Little Green e Little Red eram as feras de estimação de Limbai. Eles tinham uma conexão espiritual com ele e há muito tempo empurravam tacitamente o monstro para Limbai. Como a energia do monstro foi bastante reduzida, há muito tempo ele se tornou extremamente agitado. Esperava apenas se livrar dos bichinhos à sua frente o mais rápido possível, por isso não tinha ânimo de prestar atenção em suas ações e intenções. Também não sabia o que Limbai estava pensando. Estava caindo na formação da espada passo a passo. A luz da espada era o comando. Luzes vermelhas, verdes e pretas surgiam de várias direções. Incontáveis espadas densamente embaladas cercavam o monstro. A energia espiritual entrelaçada com o ki da espada e reunida no poder mais puro. Foi o maior inimigo desses monstros. Vendo uma formação tão grande, até os olhos do monstro brilharam de medo. O monstro soltou um uivo doloroso e tentou romper a formação da espada. No entanto, assim que a névoa negra tocou a formação, as bordas pareciam carbonizadas. Fumaça branca subiu das bordas e encolheu instantaneamente. Havia uma rede inescapável em todas as direções. Não havia onde se esconder e para onde correr. 10.000 espadas retornando à origem. Como você ousa? Mesmo que ele não pudesse ver claramente as características faciais do monstro, ele podia adivinhar sua expressão feroz e distorcida. Limbai podia sentir um olhar frio e cruel, que fazia as pessoas sentirem um arrepio por todo o corpo. Era como se esse tipo de sombra e maldição aterrorizantes o acompanhassem por toda a vida se ele fizesse isso. Por um momento, Limbai sentiu uma leve dor no cérebro. Um sentimento frio e sombrio se espalhou e quase varreu todo o seu corpo. Apenas a espada Rosui em sua mão emitia uma luz quente e firme, que dissipou levemente o frio em seu coração. Limbai segurou a espada Rosui com força. Ele sabia que este era um ataque espiritual do monstro. Ele sorriu friamente. Se fosse qualquer outra pessoa, eles poderiam ter vacilado. No entanto, seu sentido espiritual era extremamente poderoso. Além disso, com a proteção da espada Rosui, ele se recuperou rapidamente desse sentimento. Ele disse sem hesitar, morra. Quando a voz de Limbai caiu, dezenas de milhares de flechas dispararam. Eles quase perfuraram o monstro como uma peneira. Era como um grande ouriço preto. Incontáveis névoas negras subiam infinitamente. Um monstro tão grande parecia ter evaporado em um instante. Apenas uma pequena bola de gás preto ficou lutando.
Sua cor também tornou-se fraca. Parecia que seria levado pelo vento no próximo segundo. Não tinha mais capacidade de lutar. E Qin Juan não se atreveu a acreditar que o monstro que os incomodava havia sido destruído por Lin Bai assim. Ele disse um tanto distraído: "Isso, está morto assim." Lin Bai também ficou um tanto atordoado. Logicamente falando, esse monstro veio do antigo campo de batalha. Reuniu a energia do mal entre o céu e a terra e o ressentimento dos mortos. Não deve ser tão facilmente destruído. Afinal, aqueles antigos seres poderosos só poderiam selá-lo. Mesmo que fosse apenas um fiapo de alma divina, não deveria ter tanta força de combate. Era preciso saber que até mesmo City Lord e o vice City Lord haviam caído em sua armadilha. Para quebrar o selo, deveria ter feito muitos arranjos. Como poderia não ter um plano de backup? Lin Bai abriu a boca e estava prestes a dizer algo. No entanto, aquela pequena bola de gás preto se transformou em uma forma humana. Era Renzi Yuan. Talvez sua vitalidade tenha sido muito prejudicada e a névoa negra tenha se dissipado completamente. Então ele só poderia ser revelado em sua forma humana. Ele revelou um sorriso sinistro. Eu não esperava que você me forçasse a tanto. No entanto, tudo isso está prestes a acabar. No momento em que ele terminou de falar, seu corpo instantaneamente disparou no ar e carregou para cima. Uma estrela no meio explodiu repentinamente e a poeira se espalhou em todas as direções, liberando instantaneamente uma enorme quantidade de energia nos arredores. Mesmo Lin Bai não teve escolha a não ser dar alguns passos para trás. Mas Renzi Yuan já havia desaparecido. O que essa maldita coisa estava tentando fazer? Uma rachadura apareceu de repente acima de sua cabeça. Foi apenas um pequeno estalo, mas a aura sombria e fria voltou novamente, e era ainda mais forte do que antes. O que diabos é isso? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 223. A criatura que atravessou o espaço. A mudança repentina fez com que ambos congelassem no local. Lin Bai franziu a testa enquanto olhava para a rachadura. A princípio, era apenas do tamanho de um dedo, mas todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Este era o instinto humano para o perigo. Ele teve a premonição de que este era o maior inimigo que já havia enfrentado. Sentindo o perigo iminente, a espada rosou e soltou um zumbido e o corpo da espada tremeu violentamente. A rachadura estava se expandindo rapidamente para fora, como se houvesse um par de mãos invisíveis rasgando esse espaço. Em pouco tempo, já estava tão largo quanto um antebraço. O interior era sem fundo, como se fosse uma passagem que ligasse ao inferno. Era impossível ver a cena claramente. Lin Bai reuniu toda a energia espiritual em seu corpo e focou seu olhar. Seus olhos emitiam uma profunda luz divina que era capaz de ver através de todas as ilusões e ilusões. A névoa negra à sua frente subiu no céu, como um mar sem fim. A energia ressentida pode até se materializar e se acumular na água do Mar Negro, pegajosa e cheia de peixes. Inúmeros esqueletos rolaram e se reuniram nele. O som do vento frio e o lamento dos fantasmas vingativos eram incessantes. Os gritos agudos dos fantasmas vingativos podem fazer com que os tímpanos explodam. No entanto, não importa o quanto eles lutassem, eles não conseguiam escapar das algemas da névoa negra. As almas que lutam no mar nunca poderiam reencarnar. Ficaram xingando o tempo todo. Quando eles viram a respiração de uma pessoa viva, eles eram como lobos que sentiram o cheiro de sangue. Eles lutaram para alcançar metade de seus corpos podres do mar. Eles queriam arrastar uma pessoa viva para o inferno, em apenas algumas respirações. Lin Bai retraiu seu sentido divino. Ele sentiu o ar frio vindo de sua mão. Se ele ficasse mais tempo, poderia ser assimilado. Uma sensação de perigos sem precedentes surgiu no coração de Lin Bai. Neste momento, já havia Qi negro emanando de seu corpo. A espada Rosue tinha um espírito. Com um flash da luz da espada, o Qi negro que o seguiu desapareceu no ar e gradualmente flutuou para o mar acima de sua cabeça. É realmente muito assustador. E Qin Juan, que estava no chão, arregalou os olhos. Seus globos oculares eram tão grandes que quase saltavam.
Eles estavam cheios de fios de sangue vermelho densamente compactados como uma teia de aranha. Ele era um inseto na web. Não olhe. Lin Bai percebeu o comportamento estranho de Qin Juan e tentou impedi-lo, mas era tarde demais. E Qin Juan continuou murmurando. Seus olhos estavam fixos no topo de sua cabeça como se ele fosse atraído por algo. Ele se levantou do chão sem se importar com seus ferimentos graves e estendeu a mão para tocar a rachadura. Se Lin Bai não o tivesse puxado de volta no tempo, ele teria se jogado na fenda e sido devorado e assimilado pelas almas vingativas de dentro. Ele teria se tornado uma criatura maligna sem consciência neste mar maligno e nunca seria capaz de escapar. Me deixar ir. Esse é o lugar da libertação. E Qin Jiuan parecia estar possuído e não ouviu os conselhos de ninguém. Embora ele estivesse gravemente ferido, sua força era extraordinariamente grande. Incontáveis névoas negras surgiram em sua ferida. A pele originalmente rachada mostrou sinais de cura. O sangue solidificou gradualmente em crostas vermelhas escuras. Lin Bai não teve escolha a não ser nocauteá-lo com um golpe de palma. Ele olhou para a fenda acima de sua cabeça, que agora era tão grande quanto um buraco negro em uma caverna. Lin Bai também notou que o mar maligno não estava calmo. Na superfície do mar estavam os esqueletos das almas vingativas, mas havia uma corrente subterrânea surgindo sob o mar. Um enorme vórtice lentamente se levantou. Os fantasmas originalmente ferozes e distorcidos agora tinham uma expressão extremamente apavorada em seus rostos. Todos eles se amontoaram ao lado, densamente amontoados como camarões. Havia incontáveis deles. Muitos deles foram até mesmo lançados ao mar por seus companheiros. Era como se tivessem sido engolidos por alguma coisa e não pudessem mais sair. Havia uma criatura ainda mais aterrorizante no vórtice que estava prestes a despertar. O que exatamente poderia fazer com que esses fantasmas do 1001 revelassem uma expressão tão aterrorizada? Lin Bai não ousou imaginar que pudesse ser aquela criatura do antigo campo de batalha. Uma luz vermelha apareceu de repente no vórtice. Após uma inspeção mais próxima, na verdade era um enorme olho escarlate que estava olhando friamente para Lin Bai. A aura do mal cheia de maldições devastada. Em suma, tal olhar não poderia ser descrito com palavras. No instante em que ele olhou para ele, Lin Bai apenas sentiu a sombra da morte passando. Nunca houve um momento tão próximo da morte. Apenas um de seus olhos era tão grande. Ele não ousava imaginar como seria sua verdadeira forma. Seu globo ocular girava cada vez mais rápido, a luz escarlate piscando cada vez mais fundo. Logo depois, a forma de 4 membros apareceu ao seu redor. Ele não conseguia ver claramente o contorno no mar, mas era definitivamente um gigante inimaginável. Parecia haver algo invisível que separava o espaço acima de Lin Bai da realidade, de modo que o mar negro não pudesse se derramar na realidade. Mesmo assim, a pressão e o perigo que isso trouxe para Lin Bai foram enormes. Ele teve a premonição de que, embora o mar maligno não pudesse penetrar na realidade, esse monstro tinha o poder de destruir o espaço e poderia até sair em sua verdadeira forma. Se aparecesse, poderia ser imparável. Mesmo que todos os cultivadores capazes em toda a capital se reunissem, eles não seriam páreo. Lin Bai tomou uma decisão imediata. Ele balançou sua espada rosa e produziu uma luz de espada afiada para encontrar o céu, querendo quebrar a rachadura. Enquanto a rachadura desaparecesse, as criaturas no mar maligno naturalmente não seriam capazes de sair. No entanto, não importa o quão afiado o que da espada caísse na fenda, era inútil. Foi instantaneamente engolido. Nem mesmo a menor onda foi agitada. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 224. Sistema de devolução. Lin Bai franziu a testa. Mesmo que Ren Ziyuan fosse difícil de lidar, ele não se sentia assim. Era como se nenhum ataque fosse eficaz contra o buraco negro e as criaturas dentro dele. Não foi difícil dizer pela aura que as criaturas do mar eram provavelmente os fantasmas do antigo campo de batalha. No entanto, ele não poderia quebrar o selo agora e estava restrito, então não poderia retornar ao mundo humano por enquanto.
No entanto, se isso continuasse, mais cedo ou mais tarde acabaria. Mesmo que fosse apenas uma parte, ainda seria capaz de desferir um golpe fatal neles. O pequeno verde e o pequeno vermelho, que esperavam ao lado, estavam reunindo forças e fazendo os preparativos. Era óbvio que eles sabiam o quão poderosa era essa criatura. Os olhos de dragão de Littlegren estavam queimando como um sol, carregando uma majestade que não podia ser olhada diretamente. A cauda de fênix de Littlegren balançava em transe, trazendo consigo inúmeras luzes auspiciosas. Não importa o quão deslumbrantes eles fossem, eles ainda não eram tão poderosos quanto aquela criatura. Grandes quantidades de sopro de dragão e energia de fênix surgiram na fenda. A energia da água e do fogo se reuniu no ar, formando uma enorme esfera azul e vermelha. Eles eram claramente forças opostas, mas foram fundidos por Lin Bai. A potência produzida foi ainda maior. Foi quase o suficiente para achatar este lugar. A esfera vermelha e azul era como um vulcão em erupção no oceano, ou como um gelo de 1000 anos flutuando na lava. A cena foi muito espetacular. Incontáveis ondas surgiram, como se quisessem devorar a fenda. Estrondo. Com um som alto, chamas vermelhas surgiram. Abaixo deles havia ondas monstruosas, camada após camada. A rachadura se dissipou, como se tivesse sido realmente lavada. No entanto, no próximo segundo, de repente cresceu. As chamas vermelhas e a água azul emitiam incontáveis gases negros. Eles evaporaram em um instante e, em um piscar de olhos, voltaram ao estado original, como se nada tivesse acontecido. À medida que a fumaça se dissipou, o mar maligno foi revelado mais uma vez e as rachaduras se expandiram bastante. A ação anterior não apenas falhou em destruí-lo, mas também irritou as criaturas dentro dele. Incontáveis esqueletos e fantasmas ressentidos lamentavam incessantemente. O vórtice começou a girar rapidamente, como se houvesse algo que não pudesse esperar para aparecer. Em um piscar de olhos, essas almas desapareceram no ar. Falando com mais precisão, era como se tivessem sido engolidos por alguma coisa. Uma mão negra se estendeu do mar do mal e perfurou as rachaduras, agarrando-se a Littlegren e Littlered. Apenas a mão sozinha foi suficiente para cobrir o céu e cobrir o sol. Até o corpo enorme de Littlegren e Littlered eram como brinquedos nas mãos das crianças. Little Black inconscientemente queria resistir e construir uma defesa para Littlegren e Littlered. No entanto, o casco duro da tartaruga era tão frágil quanto um pedaço de papel à sua frente. Não resistiu de jeito nenhum. Rugido. O pequeno verde e o pequeno vermelho foram pegos por ele a tempo e soltaram ondas de gritos tristes. Para ser mais preciso, era muito rápido e eles não conseguiam se esquivar. A aura fria e sombria os bloqueou, e até mesmo seus movimentos se tornaram muito mais lentos. O lugar que tocou instantaneamente emitiu fumaça preta. A aura maligna era como vermes que se agarravam aos ossos. Em um instante, as escamas verdes de Littlegren eram como chuva caindo, espalhando-se por toda parte. Manchas de sangue vazaram do corpo do dragão. A aura negra carregava uma forte corrosão. Até o sangue que escorria tinha uma cor preta que dava uma sensação sinistra. Os olhos do dragão escureceram gradualmente, como uma pérola brilhante coberta de poeira. A situação de Littlered não era melhor. Era preciso saber que o que mais o orgulhava eram suas penas de beleza incomparável. No momento, apenas uma de suas magníficas penas da cauda restava. Inúmeras penas haviam caído. Quanto ao Little Black, o casco da tartaruga em seu corpo mostrava sinais de estar rasgado. Sua carne e sangue estavam uma bagunça, e até mesmo muitos cascos de tartaruga haviam caído no chão. Parecia realmente miserável. Lin Bai não esperava que apenas um ataque normal fizesse com que os dois pequenos ficassem gravemente feridos. Ele ficou muito chocado ao sacar apressadamente sua espada Rosui. O feixe de espada afiada carregava uma aura que poderia dividir o céu e a terra enquanto cortava a mão grande. Parecia ter sentido a dor e afrouxou um pouco aperto, dando tempo ao pequeno verde e ao pequeno vermelho para escapar. Porém, bem a tempo, o gás preto já havia se espalhado pelos corpos dos dois pequenos,
assimilando-os e poluindo-os rapidamente. Mesmo com a energia espiritual de Lin Bai cobrindo-os, ele não conseguiu dispersá-la completamente. Só poderia diminuir a velocidade da corrosão. Além das escamas e penas, havia também pequenos pedaços de carne e sangue. Se isso continuasse, mesmo que os dois pequeninos não morressem, eles ainda ficariam gravemente feridos. Quem teria pensado que a força do corpo principal do monstro seria tão poderosa? Jing, o anfitrião, passou 300 dias de cultivo para Little Green, 50 vezes de retorno acionado com sucesso. Anfitrião recebeu 15.000 dias de cultivo. Jing, o anfitrião passou 300 dias de base de cultivo para Little Red, 50 vezes o retorno foi acionado com sucesso. O anfitrião obteve 15.000 dias de cultivo. Incontáveis luzes espirituais se reuniram ao redor do corpo de Lin Bai, como se a energia espiritual do céu e da terra tivesse sido atraída para ele. Então, eles entraram nos corpos de alguns pequenos. Uma grande quantidade de energia espiritual surgiu neles, dispersando a energia negra e curando seus ferimentos. Embora ainda parecessem um pouco miseráveis por fora, sua condição era muito melhor do que antes. Antes que pudessem dar um suspiro de alívio, um perigo ainda maior desceu. Até a grande mão na fenda foi atraída pela energia espiritual que era tão vasta quanto o mar e agarrou Lin Bai. Naquele momento, inúmeras almas vingativas e esqueletos esticaram seus corpos do mar, tentando agarrar Lin Bai. Um sentimento frio e familiar arrastou Lin Bai para o abismo, e ele nem conseguiu se mover. Nesse momento, a grande mão negra já estava acima de sua cabeça. Ele finalmente soube que tipo de pressão Little Green e Little Red estavam enfrentando naquele momento. Lin Bai canalizou todo o poder espiritual em seu corpo. Era como se a espada Rosui tivesse percebido o perigo de seu mestre. Explodiu com uma quantidade incomparavelmente grande de energia. No entanto, a enorme figura no mar era levemente discernível. Na verdade, não estava completo. O que foi revelado a Lin Bai e aos outros foi apenas a ponta do iceberg. Isso fez as pessoas sentirem desespero do fundo de seus corações, dando origem a inúmeras energias negativas. Um cultivador poderia realmente lidar com um poder tão maligno e enorme. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 225. A batalha final. Em um instante, dezenas de milhares de almas ferozes no mar rugiram ferozmente, como se Lin Bai tivesse irritado algo. A mão enorme estava apenas a 30 centímetros da cabeça de Lin Bai e simplesmente parou ali, como se estivesse prestes a cair. Não havia sangue fluindo do local onde a espada Rosui a havia perfurado. A ferida também era negra como o breu, como se estivesse conectada a outra dimensão. Havia uma luz escarlate piscando dentro dela. Um globo ocular realmente saiu do centro da grande mão. Ele girou sem parar, parecendo extremamente estranho. Então, seu olhar pousou em Lin Bai. O ressentimento maligno atingiu seu pico neste momento, tanto que até o espaço foi afetado e distorcido. Além disso, o selo não era mais tão instável quanto antes, o que permitia aproveitar as brechas. Vórtices grandes e pequenos refletiam-se na parede como se fossem olhos. Se alguém percebesse a situação aqui, perceberia que este lugar havia se transformado completamente em um casulo preto, envolvendo todos dentro dele. Pessoas de fora não podiam entrar e as pessoas de dentro não podiam sair. Em um instante, a consciência de Lin Bai foi arrastada para a infinita água negra do mar. Incontáveis tentáculos frios emergiram da água, querendo arrastá-lo para baixo. Lin Bai instintivamente balançou sua espada, querendo cortá-la, mas percebeu que a espada Rosui não estava em sua mão. Até mesmo seu cultivo foi completamente perdido. Ele era como uma pessoa comum. Ele tentou se livrar da água, mas descobriu que seu corpo estava muito pesado. Ele olhou para baixo e viu uma densa massa de almas sob o mar, abraçando suas pernas com força. Suas órbitas negras o encaravam, cheias de ressentimento. Enquanto olhavam um para o outro, era como se ele estivesse olhando para o inferno. Era um antigo campo de batalha. Incontáveis pessoas estavam lutando aqui.
O sangue fluiu como um rio e os ossos empilhados como uma montanha. O céu estava quase coberto de ressentimento. Para onde quer que olhassem, tudo estava escuro. Lin Bai parecia ter caído nisso e mais uma vez se tornou um deles. Neste momento, na realidade, havia inúmeras substâncias pegajosas pretas sob seus pés que se erguiam do chão. Era como um pequeno clone do mar maligno que havia caído na realidade. Little Gren e Little Rei notaram a mudança de Lin Bai. Suas pupilas estavam cheias de gás escuro, como se ele tivesse sido vendado por um par de mãos invisíveis. No entanto, ele ficou lá sem nenhuma reação, e até mesmo seu olhar ficou nublado. Não era tão claro e nítido como antes. Eles tentaram acordar Lin Bai, mas, infelizmente, a consciência de Lin Bai já havia sido profundamente sugada. Ele não reagiu. O que restava que era apenas um corpo, e a temperatura de seu corpo estava subindo em um ritmo extremamente rápido. O que piorou as coisas foi que a grande mão acima de sua cabeça começou a se mover novamente. O espaço foi dilacerado e um vago braço podia ser visto na fenda. Vasos sanguíneos negros estavam enrolados do lado de fora como longos dragões. Eles eram tão grandes que não tinham fim. Era como se eles pudessem segurar o sol pelo tempo que ele quisesse. O braço estava pressionando ferozmente na direção da posição de Lin Bai. O pequeno verde e o pequeno vermelho estavam circulando ansiosos, até tentando atacar Lin Bai para acordá-lo, mas ainda era inútil. Neste momento, Lin Bai estava no mar frio. Mal, distorcido e todos os tipos de emoções negativas estavam interligados. Todo o poder espiritual em seu corpo estava congelado e ele não podia usá-lo. Ele apenas sentiu que suas pálpebras estavam muito pesadas. As almas vingativas e os esqueletos gritavam em seus ouvidos. Lin Bai mal ergueu as pálpebras. Ele podia ver vagamente os globos oculares escarlates à sua frente. Havia um olhar ganancioso em seus rostos. Eles queriam engoli-lo inteiro. Na realidade, o braço estava realmente muito próximo. Estava prestes a tocar o corpo de Lin Bai. Vendo que Little Gren e Little Rei não conseguiam acordar Lin Bai, eles planejaram mover seu corpo, mas era como se Lin Bai tivesse criado raízes. Ele não podia ser movido de forma alguma. O globo ocular escarlate se aproximou de Lin Bai neste momento crítico. Zumbido. O som de uma lança dourada podia ser ouvido. Era como um exército de milhares de cavalos pisoteando as estrelas. Foi emitido de dentro do corpo de Lin Bai. Uma enorme luz branca disparou para o céu. As almas no mar do mal foram mais uma vez assustadas. No entanto, desta vez, havia uma expressão extremamente desgostosa em seus rostos. Havia também algum pânico misturado por dentro. A espada Ruazui que não pôde ser invocada originalmente apareceu na mão de Lin Bai. Mesmo que fosse apenas uma imagem fantasma, ainda trazia um pouco de calor. Isso permitiu que o sangue congelado de Lin Bai fluísse novamente, e seu poder espiritual também estava se recuperando lentamente. Com a espada Ruazui na mão, o mar do mal instantaneamente provocou ondas monstruosas e afogou muitos espíritos. A enorme perturbação fez com que o espaço voltasse a ficar instável. Esta área parecia incapaz de suportar uma aura e pressão tão grandes. Não teve escolha a não ser liberar o sentido espiritual de Lin Bai. No mundo real, o que negro nos olhos de Lin Bai foi instantaneamente varrido. Seus olhos voltaram à claridade anterior. A espada Ruazui em sua mão tremeu loucamente e voou de sua mão incontrolavelmente. Ao mesmo tempo, uma bola branca de luz apareceu na frente dele, e dentro dela havia uma pequena tumba de espada. Era como um anjo da guarda bloqueando na frente de Lin Bai. Inúmeros ki de espada emergiram do corpo de Lin Bai, e raios de espada de várias cores se reuniram em uma arma divina inigualável. Ficou parado no ar, olhando o enorme globo ocular com olhos cobiçosos. A mãe tentou agarrá-lo novamente, mas as espadas na tumba da espada foram sugadas pela espada Ruazui. Várias cores de luz se juntaram, perfurando tanto o globo ocular que quase não conseguia abrir os olhos. Uma sombra de espada incomparavelmente grande se formou. Era como se pudesse dividir os céus e dividir a terra. Estava quase no mesmo nível desta mão. Lin Bai pensou,
como se ele fosse essa espada neste momento. Ele era um com a espada, e a espada se movia de acordo com seu coração. Não havia necessidade de recitar encantamentos e nem mesmo movimento. Foi apenas um golpe simples, como se não houvesse pressão alguma. No entanto, onde quer que o que da espada passasse, ele trazia consigo o poder de destruir tudo. O espaço desmoronou repentinamente e inúmeros fragmentos espaciais se espalharam em todas as direções. Até o mar do mal foi afetado pela enorme pressão que trouxe. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.